Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Conexão América Latina aqui na Causa Operária TV e no canal Internacionalismo. A gente lembra já todo mundo que está assistindo para curtir o nosso vídeo, para comentar à vontade aí no chat, para compartilhar também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail. A gente convida também todo mundo a se inscrever na Causa Operária TV, somos mais de 93 mil inscritos, e também a se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Você contribui de uma maneira muito importante com a Causa Operária TV, uma contribuição financeira primordial para a gente continuar aqui os nossos trabalhos contra o imperialismo, contra o golpe, em defesa da classe trabalhadora brasileira, latino-americana e internacional. Bom, também convido todo mundo a se inscrever no canal Internacionalismo, que é o canal que a gente posta aqui o conteúdo internacional dos programas da Causa Operária TV, podcast O Mundo em Uma Hora, o programa Conexão América Latina e também o programa Correspondente Internacional, além dos nossos vlogs e vídeos que a gente transmite aqui nos nossos programas e separadamente também. Você pode acessar aí na opção canais em Causa Operária TV ou então digitar na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrar por canais, vai aparecer ali o Internacionalismo. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, vamos falar rapidamente a respeito do terremoto no Haiti, né? Vamos já começar mostrando alguns vídeos que a gente tem aí, produção, para o pessoal ver como que foi a situação lá no Haiti. Hey! Você! Sonne Fabrice! Sonne Fabrice! Qui pas même qu'à marcher, tant l'envoler parce que m'était ouais, c'est filmé le talent qui était en bas en tête. Donc bon pour tête là, il a essayé il a essayé changer les positions, aller avec les monsieur, qu'a essayé aller avec. Donc m'a déposé live là pour me aider monsieur et m'a quitté live là pour moi si m'ta capable d'aider monsieur à aller. OK, on va faire ça OK. Moi un collègue moi qui a accompagné eux qui a essayé porter, il a essayé porter mon grand monde là. Même si elle est en pelle. Oh, merci mon Dieu, merci. Bien encore? No Haiti, né? E depois, e também tinha, né, no meio dessas imagens do ciclone que atingiu o país. O terremoto que atingiu o Haiti ocorreu no último sábado e deixou até agora, né, pelo menos mais de 1.400 pessoas mortas e mais de 6.000 feridos, além também de milhares de desabrigados, desaparecidos também. Vocês viram aí pessoas sendo resgatadas aí dos escombros pela própria população. Vocês viram também, né, as imagens aí do ciclone, porque ontem à noite um ciclone também atingiu o Haiti, fortes tempestades que inclusive estão dificultando aí a busca, né,
pelas pessoas que estão desaparecidas, que ainda estão soterradas pelo terremoto. Uma tragédia, né, duas tragédias aí naturais, uma seguida da outra, que são comuns no Haiti, né, aquela região do Caribe ali, onde todo ano passa furacões, acontecem terremotos. O Haiti já viu só nesse século XXI aí vários terremotos, né? E é uma coisa que é muito trágica, ainda mais sendo num país tão pobre como o Haiti, que não fosse suficiente, né, esses desastres naturais. É o país mais pobre da América Latina e do Caribe. É um país que sofreu, né, golpe de Estado do imperialismo em 2004. É um país que sofreu invasão aí de tropas internacionais, né, sob a bandeira da ONU, com a desculpa de ajuda humanitária no país, e essas tropas aí fizeram as maiores barbaridades contra o povo haitiano, que se rebelou, né, saiu nas ruas aí nos últimos anos, particularmente aí nos últimos meses, em uma revolta popular com algumas características, inclusive revolucionárias. Aumentou a crise política, né, com o presidente Jovenel Moïse o povo pedindo para ele ser derrubado, e finalmente no mês passado ele foi assassinado, né? Então, uma crise política gigantesca no país. Ainda tem muita coisa aí para ser revelada a respeito do assassinato do Jovenel Moïse, mas no meio de uma crise política dessa ocorre, né, ainda desastres naturais contra o país de língua francesa, o que é uma catástrofe ainda maior do que a própria questão dos desastres naturais, né? Não sei se a produção conseguiu baixar, mas a gente tinha um vídeo aí que mostra a ajuda humanitária enviada pelo Haiti, para o Haiti, pela Venezuela, né? Muitos países, sempre quando acontece alguma coisa no Haiti, falam, coitado do Haiti, os países imperialistas falam até às vezes que vão ajudar, mas os primeiros a ajudarem, né, sempre são principalmente Cuba e a Venezuela. A Venezuela enviou aí carregamentos de ajuda humanitária, de suprimentos, de comida, de remédio, né, pro povo haitiano. Bom, eu queria começar já a gente tem aqui o nosso convidado, o companheiro Carlos Hermano, que é colombiano, e para falar um pouco sobre a situação também na Colômbia. Mas antes eu queria apresentar o companheiro Carlos Hermano, que já comentou várias vezes aqui no nosso programa, e perguntar a primeira coisa, dando também boas-vindas novamente ao Carlos, se tem mais informações justamente sobre a questão do assassinato do presidente do Haiti, que foi realizado por mercenários colombianos, né? Eram 28 suspeitos que haviam sido presos de terem assassinado o presidente do Haiti. 2 deles são cidadãos haitiano-americanos e os outros 26 são mercenários colombianos, sendo que muitos deles pertenciam ao exército colombiano, eram oficiais, inclusive, do exército colombiano, e que estavam sendo, alguns inclusive, julgados, né, por crimes enquanto eram membros do exército, por terem executado cidadãos e tudo mais, na guerra, né, que o Estado colombiano promove contra o povo colombiano, particularmente os guerrilheiros, né, antes das Farc e também do ELN. Boa tarde, Carlos, tudo bom com você? Queria saber se você tem mais informações a respeito dessa questão desses mercenários do exército colombiano. Boa tarde a todos, boa tarde, companheiro. Entonces, la modalidad de guerra de Colombia permite que los soldados se preparen para en grupos élites
realmente entrenados por los Estados Unidos para repeler las guerrillas en Colombia. Entonces, de allí, de esas camadas que el ejército de los Estados Unidos entrena para la lucha contra subversiva en Colombia, nace mano de obra barata, mercenaria, para ir a perpetuar golpes de Estado en otros países, como lo hemos visto. Eh, Como usted dice, compañero, falta esclarecer mucho sobre la muerte del presidente Jovenel Moise. Hay unos haitianos presos, tanto del esquema de seguridad del expresidente Jovenel Moise como altos cargos de cortes. Los colombianos allí simplemente estaban cumpliendo eh, una orden de asesinato, porque es una costumbre del mercenarismo, asesinar al presidente para crear un vacío de poder en Haití. Las oligarquías colombianas están eh, tienen mucho que ver en ese asesinato de Jovenel Moise, porque, como usted decía, compañeros, son ex militares que están juzgados en este momento por la Jurisdicción Especial de Paz, una corte que nació del proceso entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana. Entonces, no se explica cómo el gobierno colombiano permite la salida de personas procesadas por delitos de lesa humanidad. Entonces, la vicepresidenta de Colombia está en una férrea campaña para pidiéndole al Estado haitiano respetar la vida de los mercenarios presos en Haití. Entonces, desde Colombia vemos muy extraño que la vicepresidenta y parte de la alta cúpula del gobierno esté pidiendo el respeto de los derechos humanos de las personas, de los mercenarios que asesinaron al presidente Moise. Entonces podemos ver que es una alianza entre las oligarquías colombianas con Estados Unidos, el tráfico de cocaína y el entrenamiento de mercenarios para invadir no solo Haití, sino que tenían preparada también la operación Gedeón contra Venezuela, la operación fracasada, ¿no? El pueblo venezolano consiguió desbarrar. ¿No? Vemos también en Bolivia que estaban preparando un golpe de Estado para que el presidente Arce no se posicionara. Entonces, todo parte de allí, de la guerra que se libra en Colombia. Esos militares se entrenan en un grado muy alto, una preparación muy alta de combate antisubversivo, que son cooptados tanto por la oligarquía colombiana como pudimos ver que también con la oligarquía venezolana, con el señor Intriago, dueño de la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar a Moise. Entonces, el mes pasado, el día 21 de junio, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos llegó a Colombia, no sabemos a qué exactamente hasta hoy. La izquierda no denuncia, la derecha menos, los organismos de derechos humanos también no denuncian la venida del comandante del Comando Sur a Colombia. Y el día 30 de julio del mismo mes, llegó el director de la CIA a Colombia. Una semana después asesinan al presidente de Haití. Comienzan unas bandas criminales de la Cota 95 en Venezuela a querer tomar el centro de Caracas en una incursión armada. Vemos las protestas 2 semanas después que el director de la CIA llega a Colombia y a Brasil. Vemos las protestas en Cuba. Entonces son hechos simultáneos que la oligarquía colombiana y no sé, de pronto algo también la brasilera, ¿no?
La vicepresidenta de Colombia estuvo la semana pasada aquí en Brasil hablando con la cúpula militar y altos cargos del gobierno. Entonces sabemos que cuando ellos están en negociaciones con presidentes fascistas como Jair Bolsonaro, no trae nada bueno para América Latina. Y es básicamente eso, la, la asociación que tiene el imperialismo con la oligarquía colombiana y, y ese aparato militar que ellos tienen para intentar sofocar el continente, otra democracia, una idea diferente que se esté ampliando en el país. Eh, Ellos luchan directamente contra las democracias de América Latina, porque son ese brazo realmente de intervención aquí en la región, y es la oligarquía colombiana. Entonces, en el momento, compañero, es bien confuso. Sabemos que la oligarquía colombiana está hasta el fondo en el asesinato del presidente Jovenel Moise. Faltan muchas cosas por descubrir, han caído cabezas, pero de muy bajo rango. Realmente en Colombia no hay quien juzgue esos casos porque Colombia vive bajo una dictadura. Entonces todos los poderes están en manos del uribismo, controlan las cortes, controlan eh, todos los poderes, el Senado, todo lo controlan. Entonces es muy difícil tener un esclarecimiento sobre el grado de involucramiento de la oligarquía colombiana en el asesinato del presidente Moisés. Más Ô, Carlos, certeza es, eu tienen que ver, sí. acho que a conexão não está muito boa, mas eu queria te perguntar como é que aparentemente terminaram os protestos. O que aconteceu com os protestos de rua na Colômbia que estavam durando aí durante meses, né? E eram protestos radicalizados. O que aconteceu com esses protestos? Bueno, compañero, así. Eh, la oligarquía del país es narcotraficante. Las movilizaciones de Rúa estaban interrumpiendo el tránsito de cocaína realmente dentro de Colombia para sacarla, para llevarla a las bases de los Estados Unidos y ellos exportarla para Europa y para el mismo Estados Unidos. Entonces, los bloqueos de calle estaban creando un gran malestar en la oligarquía mafiosa colombiana. Eh, la vicepresidenta y la cúpula de gobierno negoció con la organización, con la corte, con la CIDH de Almagro, negoció ellos entrar al país y la izquierda pequeño burguesa del país, en alianza con la CIDH y el imperialismo realmente, boicotearon las manifestaciones en Colombia. Fue toda una táctica de la izquierda desmovilizar las movilizaciones en Colombia para ellos poder tener rédito político. Realmente en Colombia, en este momento de las manifestaciones no se habla. La violencia en Colombia ha incrementado, la persecución a la primera línea ha incrementado, al sindicalismo, al periodismo ha incrementado la persecución. Y eso se debe a que la izquierda pequeño burguesa estaba jugando el juego del Estado genocida, del uribismo. Entonces, ellos introdujeron la CIDH en Colombia, desde que la izquierda pequeño burguesa comenzó a llamar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pueblo colombiano se apaciguó un poco porque creyeron que la CIDH iba a intervenir realmente en los protestos en Colombia, cuando sabemos que la CIDH es un organismo que actúa al servicio del imperialismo. Lo hemos podido ver en el golpe de Estado en Bolivia, donde no se han pronunciado.
y lo vimos también en otro tipo de acontecimientos violentos que han acontecido acá en América Latina, como en Chile, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la presidenta de Derechos Humanos de la ONU, que es chilena, dijeron nada, ¿no? Então, Entonces fue simplemente una maniobra para desmovilizar a las personas. então quer dizer, a esquerda colombiana ela trocou a mobilização de rua pela participação aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para investigar aí a repressão governamental e abandonou a mobilização de rua, é isso? Entonces, compañero, es complicado porque el informe de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe es un informe que las organizaciones sociales en Colombia le han entregado al Estado y han difundido en la sociedad colombiana sobre las violaciones de derechos humanos, sobre el estatus de la policía que está dentro del Ministerio del Interior y no dentro de dentro del Ejecutivo, de la rama civil. Entonces, básicamente fue la recomendación trocar la policía y colocarla dentro de un órgano civil y no dentro de un aparato militar del Estado, porque al ellos estar, la policía y el ejército, dentro del Ministerio del Interior, le van a dar a la protesta social un trato de guerra. Entonces, básicamente el informe de la Comisión Interamericana fue trocar la policía y respetar los derechos humanos, cosa que ya los colombianos lo viven en la piel, la violación de los derechos humanos. Entonces, fue eso, fue la izquierda dejar en manos de los organismos internacionales imperiales. Ellos mismos, sectores de la izquierda, estaban en contra de las barricadas, de taponar las vías, estaban hablando de violencia. Entonces, tanto perpetuada del Estado hacia los manifestantes como de los manifestantes hacia el Estado. Entonces estaba creando un clima allí de culpabilidad hacia los manifestantes, realmente. Precandidatos presidenciales y políticos de la izquierda muy conocidos en Colombia, ellos realmente intentaban desmovilizar a las personas en la calle para decir que iban a hacer asambleas populares y sacar a las personas de los focos de la concentración y llevarlos para otro lugar para hacer pedagogía social, que ellos llaman. Entonces, para reestructurar el movimiento, como lo llamaban, entonces eso conllevó a que la necesidad de la extrema derecha colombiana por desmovilizar el pueblo colombiano y conseguir tranquilamente transportar sus insumos para la cocaína, la izquierda pequeña burguesa en Colombia se prestaron para esas maniobras. También tenemos que saber, compañero, Colombia es un país que es muy intervenido por la CIA. Realmente la política en Colombia es diseñada por el Departamento de Estado norteamericano, por la CIA. Es el Israel de América Latina. Entonces, es muy complicado que la izquierda en Colombia tenga esa autonomía. Existe muy pocos candidatos que consiguen escapar un poco del esquema del imperialismo, más bien así son un poco presos a él, porque Colombia es un país donde históricamente se ha vivido el magnicidio. Entonces, la burguesía de Colombia realmente es sanguinaria, es asesina. Ha asesinado históricamente muchos precandidatos y candidatos presidenciales. Entonces, la sumisión al imperialismo, tanto de la derecha como de la izquierda, es total. Ten candidatos o personas de la izquierda que consiguen escapar solo un poco de ese esquema más. Es complicado. Es un país donde todos están obligados a maniobrar con la directriz de la CIA en Colombia, de la DEA, que son los mayores exportadores de cocaína para el mundo entero, ¿no? El Departamento de Estado americano. Entonces, es un negocio capitalista en Colombia, compañero, el de la cocaína. Entonces, es un negocio que lucra demasiado. Sabemos que primero es el petróleo, las armas y la cocaína. E na Colômbia Entonces, a questão das drogas serve muito como desculpa para a própria repressão governamental, né, contra
as populações do campo, os guerrilheiros. E eu queria saber, né, você falou um pouco também a respeito da repressão dos protestos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Resolveu alguma coisa essa intervenção aí da Comissão Interamericana? Alguém foi punido pela violência policial dos protestos? Mesmo, né, mesmo que alguém tenha sido punido, a gente sabe que o grande criminoso nisso daí é o Estado como um todo colombiano, né? Inclusive, a gente comentou aqui em edições anteriores do programa que você participou, de grupos, né, de manifestantes que estavam exigindo o fim da própria polícia, né? O fim do ESMAD, por exemplo. Como que ficou a situação da repressão contra a população nos protestos? Alguém foi punido? O que aconteceu, Carlos? Entonces, compañero, la verdad, está siendo punido los manifestantes, las personas que participaron de una forma u otra dentro de las movilizaciones. La ley en Colombia es así. Ellos tienen un enemigo interno realmente que es la sociedad, ¿eh? Entonces, hasta el momento no conozco casos de fuerza pública que estén pagando algún asesinato de un manifestante. Están haciendo persecuciones a los manifestantes, muchas. Las leyes en contra de la movilización cambiaron, son mucho más fuertes. Intentan haber focos de muy pocas personas queriendo llamar a las calles de nuevo, más las personas están desmovilizadas. Realmente Colombia está concentrado en la próxima campaña electoral para el Senado y la presidencia de la República. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el informe que dio, no tiene capacidad de acción. Nadie va a juzgar el Estado colombiano, ni a Uribe, ni a Duque. El Departamento de Estado americano tiene información de los nexos de Álvaro Uribe con el narcotráfico, exactamente con Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, los Gacha, y el Departamento de Estado lo sabe. Entonces, ese tipo de mafia no es punida en Colombia porque es el sustento armado del imperialismo en América Latina para esta región aquí. En Colombia hay 7 bases militares, desde allí se espía el continente, tienen bases aéreas, marítimas y terrestres, desde allí se espía a Venezuela, desde allí se espía a Paraguay, desde allí se espía a Bolivia, todos los países del continente. Brasil es espiado desde las bases militares de Colombia. Entonces es un problema bien complejo, compañero. Colombia es un régimen que reprime bastante la sociedad, y no solo la sociedad colombiana, sino que también intenta reprimir otros estados vecinos. En las elecciones de Ecuador intervinieron, en las elecciones de Ecuador, pasando videos falsos sobre el apoyo del ELN, el posible apoyo del ELN a la candidatura del correísmo. Están realmente colocando sus manos sucias en Brasil. El presidente de Brasil fue encontrado, en una comitiva del presidente fueron encontrados 39 kilos de cocaína. Entonces, todo es el nexo Colombia, Brasil, Europa. Es tratar también de investigar lo que está haciendo la alta cúpula de Colombia aquí, porque todos tienen que ver con el narcotráfico, están involucrados, son socios de los Estados Unidos en tan lucrativo negocio. Entonces, Colombia es miembro de la OTAN, de la OCDE, entonces es un país que tiene bastantes problemas, y en cuanto a violación de derechos humanos, creo que no va a cambiar mucho. Mismo la izquierda llegando al poder en las próximas elecciones. La guerra en Colombia no para, la desigualdad no para. En Colombia hay 7 bases militares y alrededor de las 7 bases están los mayores sembradíos de hoja de coca en Colombia.
Entonces, los militares norteamericanos estupran las mujeres, estupran las crianzas, se dispara el homicidio, se incrementa el hurto, se incrementa el asesinato en las zonas donde ellos están. Un negocio, como le digo, compañero, muy lucrativo, es un negocio realmente capitalista que está expandido por el mundo entero. La cocaína es un producto globalizado en el cual entre más retirado de Colombia, mejor pago es traficado directamente por el ejército de los Estados Unidos, la cocaína colombiana, porque ellos tienen las bases aéreas marítimas en Colombia donde pueden transportar la cocaína a Estados Unidos y Estados Unidos regala a Europa. Entonces es bien complejo el problema, compañero. La violación de derechos humanos es constante y es algo que realmente solo la sociedad en la calle y se puede decir, compañero, que suena pesado, más si el pueblo colombiano no toma las armas en Colombia, va a seguir siendo oprimido tanto por la oligarquía como por una fracción de la izquierda que no tiene cómo zafarse del braço del imperialismo em Colômbia, de la DEA e la CIA. Pois é, o povo colombiano saiu às ruas, né, mostrou que quer derrubar não só o governo do Iván Duque, mas todo o regime político apodrecido colombiano, como é o brasileiro, né? Mais uma vez, as direções da esquerda aí ajudaram, né, a burguesia a acabar com a mobilização, mas tenho certeza aí que os próprios trabalhadores colombianos estão aprendendo com essa experiência, né? E isso daí serve também para que eles construam o seu próprio movimento aí revolucionário, para quem sabe das próximas vezes já serem muito mais efetivos, né, nos seus objetivos, porque a tendência, como a gente vem falando bastante no continente inteiro, é a sublevação dos povos, né, contra os regimes fantoches do imperialismo e contra o próprio imperialismo. Obrigado aqui ao Rude Pride, que envia o seu comentário. O Ernesto Abdala Filho, ele fala que a Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos recebe comissão do imperialismo. Naka CODM comenta aqui com a gente também. Terezinha Assunção, desta vez eu consigo e sou eu, dando boa tarde. O próprio Ernesto fala que a Conexão América Latina cada dia melhor. Obrigado, companheiro. O Adriano Teixeira, nosso camarada, também sempre aqui conosco. Lino Alves, Renata Diniz, Adalberto Pereira também comentando aqui com a gente. E obrigado aqui pelo superchat do Ernesto Abdala Filho e pelos super stickers aí do Desta Vez Eu Consigo e do Sou Eu, 3 companheiros que estão sempre aqui contribuindo com a Causa Operária TV, não perdem um programa nosso aqui na COTV e cuja contribuição, cuja audiência é muito preciosa para a gente. Muito obrigado, camaradas. Queria agradecer aí a você, Carlos, pela sua participação novamente e também com valiosíssimos aí comentários e análises sobre a situação colombiana. A gente se vê aí num próximo programa para a gente tratar mais aqui sobre o que acontece na Colômbia, porque sempre quando a gente fala, né, a imprensa brasileira não fala nada do que acontece na Colômbia. A Colômbia vive uma carnificina diária contra a população por parte aí da extrema-direita e do imperialismo, e aqui a gente só ouve falar, né, quando acontece uma coisinha mínima na Venezuela ou em Cuba. Aqui a imprensa fica toda enraivecida, mas na Colômbia, onde tem essa carnificina, ninguém fala absolutamente nada. Então, queria agradecer aí seus comentários e suas informações, são muito preciosas para a gente, companheiro. Valeu, boa tarde para você. Atacando Nicarágua também, então... Isso, também, né, Nicarágua. Valeu, obrigado então, Carlos. Valeu, muito obrigado. Valeu. Vamos encerrando o nosso programa por aqui e, por último, vamos assistir aí como sempre, né, a companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, com mais uma coluna sua, nossa querida correspondente em Havana, e a gente vai encerrando por aqui o programa com a coluna da Márcia Chueri.
Olá, hoje é 17 de agosto de 2021, sou Márcia Chueire, falando direto de Cuba. Sexta-feira passada, 13 de agosto, fez 95 anos do nascimento de Fidel Castro. O Fórum de São Paulo e várias organizações cubanas promoveram um evento online de celebração do aniversário. Durante essa atividade, foram apresentados depoimentos de intelectuais e políticos de vários países e de cientistas que o conheceram e trabalharam com ele. Todos são unânimes em admirar sua capacidade para criar estratégias de crescimento e de enfrentamento das situações mais adversas. Não se trata de culto à personalidade, que ele, aliás, rejeitava, tanto que pediu que não dessem seu nome a nenhum local ou instituição. Também não se pretende subestimar o papel dos outros líderes revolucionários. Trata-se de reconhecer a importância de Fidel para a história de Cuba e como um dos políticos mundiais mais influentes do século XX e início do XXI. Sob a sua direção, a Revolução Cubana transformou uma pequena ilha pobre do Caribe em um país que se destaca em várias áreas, mesmo sob ataque constante de um inimigo poderoso como são os Estados Unidos. Em todas essas áreas, educação, saúde, ciência e tecnologia, há algo da visão de Fidel. O desenvolvimento de todas elas tem a ver com sua maneira de pensar o país. Em 15 de janeiro de 1960, um ano após a derrubada da ditadura de Batista, ele disse: "O futuro de nossa pátria tem de ser necessariamente um futuro de homens de ciência, de homens de pensamento, porque é exatamente isso o que estamos semeando. O que mais estamos semeando são oportunidades à inteligência." Naquele momento, Cuba tinha mais de 20% de analfabetos. Muitos acadêmicos, médicos e outros profissionais estavam abandonando o país. A estrutura de educação era pobre e os Estados Unidos já estavam hostilizando o novo regime. O primeiro passo para esse futuro que ele visualizava foi a campanha de alfabetização. Eu tenho amigas e amigos que trabalharam nessa campanha. Eram ainda adolescentes, de 13, 14 anos, e foram até o outro lado do país, de forma voluntária, alfabetizar camponeses. É impressionante a confiança que as famílias tinham na Revolução para permitir, em 1960, que seus adolescentes fossem sozinhos participar de uma experiência como essa, totalmente nova no país e talvez no mundo. A campanha teve sucesso e, em dezembro de 1961, o governo declarou Cuba território livre de analfabetismo. Hoje, é o país com melhores índices em educação de toda a América Latina e Caribe. Já em 1965, Fidel fundou o Centro Nacional de Pesquisas Científicas para formar especialistas das áreas das ciências naturais, biomédicas, tecnológicas e agropecuárias. No início da década de 80, inaugurou um pequeno laboratório dedicado à produção do interferon. A partir daí, em poucos anos, surgiram centros de pesquisa nas áreas de engenharia genética e biotecnologia, imunoensaio, imunologia molecular e biopreparados. Em 1993, em pleno período especial, ele disse: "A ciência e as produções da ciência devem ocupar no futuro o primeiro lugar da economia nacional. Porque, considerando os escassos recursos, sobretudo energéticos, que temos em nosso país, temos de desenvolver as produções da inteligência. Esse é o nosso lugar no mundo, não haverá outro." Posteriormente, formou-se o Polo Científico do Oeste da capital com uma proposta de trabalho integrado entre pesquisa e produção. Daí derivou-se o grupo empresarial das indústrias biotecnológica e farmacêutica, Biocuba Pharma. Na atual crise provocada pela pandemia, Cuba tem demonstrado a capacidade dos seus centros de pesquisa e da indústria de biotecnologia. É o único país de toda a região a criar sua própria vacina. Aliás, 5 candidatos vacinais, as soberanas do Instituto Finlay de Vacinas e Abdala Imambisa, do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. Abdala já é vacina e recebeu autorização para uso emergencial. Na própria sexta-feira do aniversário, completou-se a produção de 20 milhões de doses desse produto.
E mesmo com o bloqueio tentando impedir a compra de insumos e até de seringas, o país está vacinando. As projeções são de imunizar toda a população até o final do ano. Isso será possível graças também a toda a ajuda internacional que a ilha tem recebido, seja de outros países, como Rússia, China, México, Vietnã, seja das organizações de solidariedade no mundo inteiro e de cubanos residentes no exterior. E afinal, essa ajuda tem também a marca de Fidel, que tornou Cuba um símbolo de solidariedade internacionalista com iniciativas como a criação das Brigadas Médicas Harry Reeve, que estiveram em mais de 40 países enfrentando a pandemia. Por hoje é isso. Saudações socialistas.